Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. E hoje o tema relacionamentos, controle das emoções e uma grande trajetória no digital desse incrível profissional, Mário Dominovski. Grande, querido. Menino Rô, obrigado por me receber. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, a gente se conheceu recentemente, eu e o Mário. A gente foi bater um papo um dia. Faltou hora no dia Super. para falar sobre os assuntos. Cara, conte tudo, não esconda nada. Eu vou começar já perguntando assim, a queima-roupa. Como é para você trazer conversa sobre os sentimentos humanos do dia a dia numa plataforma que tem um potencial assim de distribuição de conteúdo gigantesca? Cara, eu adoro. Adoro. Porque eu acho que falar de emoções ainda é muito travado no sentido de não... será que eu devia estar sentindo isso? Será que eu não devia estar sentindo isso? Será que é certo? Será que isso é errado? Será que eu devia pedir mais? Será que eu estou aceitando pouco? Será que... Então eu acho que desmistificar é a melhor coisa que a gente pode fazer. E eu acho que tirar esse tabu de, gente, olha, essa emoção aqui é meio esquisita? Vamos falar dela. Mas é desconfortável. Tudo bem. Vai dar certo. A gente está vivendo um mundo em que as pessoas estão com mais dificuldades emocionais, porque talvez, me corrija se eu estiver errado, uma percepção que eu tenho, em que as pessoas estão vivendo um excesso, uma avalanche de informações. O tempo todo você está exposto a 1 milhão de sentimentos diferentes e coisas que te trazem gatilho, porque a rede social ela funciona no gatilho. Então você está engatilhando a mente das pessoas 24 horas por dia. Com um monte de gente dizendo isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, e obviamente não existe um consenso. Como que você vê essa questão da rede social na saúde mental das pessoas? Eu acho que ainda é um pouco cruel, porque existem todos esses gatilhos, existem tudo, assim, a pessoa... Hoje a internet é muito sobre o hack do cérebro do que mais do algoritmo. Com certeza eu falo isso para muita gente. Então, assim, é o que mais vai viciar o cérebro. Por exemplo, o movimento de atualizar a tela, né, puxar para baixo, assim, ver se tem notificação, estimula o mesmo ponto no cérebro de vício que caça-níquel fazia assim antigamente. Então, tipo, as pessoas não sabem disso. Quando elas vêm, elas... Quantas vezes a gente vai pegar o celular só para ver a hora, quando vê abrir o Insta, mas espera, por que eu tô no Instagram? Não era nem para abrir isso. É vício. Então eu acho extremamente cruel a forma que tudo é muito bem feito, extremamente bem estruturado, para fazer com que aquilo vicie, para fazer com que aquilo dispare gatilhos de tipo, não, deixa eu ficar viciado nesse conteúdo, deixa eu ficar viciado nessa pessoa, deixa eu voltar para esse aplicativo para ver se tem uma novidade de notificação. Eu acho que trazer isso à tona para mostrar para as pessoas que, ó, é assim que acontece, é o mínimo. E assim, de maneira geral, a gente tem visto esse excesso de informação, esse excesso de gatilho. Eu acho que você falou uma coisa extremamente pertinente. Gente, não é o algoritmo que você vai hackear, é a cabeça do ser humano. E os estudos cada vez mais são em cima disso, né, da engenharia social. E aí, para quem assistiu o Dilema das Redes, fica tudo muito claro. Né? Cada um tem sua microbolha particular de dopamina, né? E o mal que de alguma maneira isso faz. E, eu, como comunicador digital, eu tenho fases em que eu paro de consumir conteúdo. Eu tento, pelo menos, para ter um pouco mais de paz, né? Porque não tem jeito. Tanto eu consumo conteúdo quanto fico analisando performance dos conteúdos que a gente faz. Porque a gente está também em busca de resultados e tal, e a gente tem uma empresa de marketing também que cuida dessas questões para nós e para outros clientes. E é extremamente viciante e é emocionalmente desgastante todo esse processo. Eu estava lendo, eu comprei um livro recentemente que é 12 motivos para você deletar a sua rede social. E aí a pessoa falou, por que você comprou isso? Para entender mais alguns hacks. E é isso, é para fazer engenharia reversa. Né? E como que você acha que isso no campo dos relacionamentos tem atuado nas pessoas? Porque a informação é tão pasteurizada que até um relacionamento tá virando pasteurizado. Então eu fico imaginando uma menina que mora numa cidade de 5 mil habitantes, no interior, ela não tem acesso às coisas que tem em São Paulo, por exemplo. Mas ela fica vendo lá o tempo inteiro
o sushi, eu não sei o que, o menino que faz isso, que não faz isso, o cara tem que pagar a conta, eu não tenho, o cara tem que fazer aquilo, tem que fazer assim, e isso e aquilo, e fica e não fica, e tá ficando, e tá namorando e não tá, isso é certo, isso é errado, menina não aceita, menina aceita, você é empoderada, você não é, você... Cara, é uma salada na cabeça das pessoas. E de repente ela tem lá uma pessoa que ela goste, um boy ou uma outra menina, e ela vai sair com essa pessoa e já tem uma expectativa estruturada na cabeça dela, impressa, de que o que é bom é aquilo, que nem tem, às vezes, na cidade dela. Olha a insatisfação que isso causa nas pessoas, né? Eu acho que esse poder da internet é como se fosse fogo, que você consegue usar tanto para esquentar a comida quanto para queimar a mão. Então é aquela coisa bem faca de dois gumes. Porque antigamente o que nos influenciava era realmente aquele círculo familiar ou de amigos mais próximos, porque tipo tava cada um no seu canto ali e tipo aquela egrégora, né, aquele grupo de pessoas, só que você tá vendo todas as suas amiguinhas de 13, 14 anos namorando. Então acho que é hora de começar a namorar também. Quem paga a conta são os menininhos. Então acho que e hoje você tem muito mais acesso a outros pontos de vista, e por isso que eu acho que vira e mexe o algoritmo daquela bagunçada é bom, porque daí mostra uma coisa B para alguém que só veria A. Entendeu? Sim. E se nós não estamos receptivos àquilo, tipo, a gente ignora e já em algum momento a internet é cíclica, né? Aquilo volta a aparecer. Mas eu acho que, cara, a influência da internet hoje é apenas sensacional. Eu acho que eu fiz essa digressão, até me fugiu da pergunta. Faz a pergunta de novo. De como que você vê essa questão de uma disparidade de comunicação, aonde você tem que o legal é estar em Maldivas, que o legal é estar nos Alpes franceses, e a pessoa... Isso a gente já tinha na televisão, mas isso se exponencializou com a rede social. E como que a pessoa que mora numa cidade pequena, ela consegue conviver com isso sem pirar. Porque isso pode criar talvez um movimento de progresso ou um movimento de depressão. Total. Né? Que é o fogo que queima e o fogo que esquenta. Super. Só vou ser feliz quando eu for à Disney, porque tá todo mundo indo pra Disney. Só vou ser feliz quando eu fizer o cruzeiro, porque tá todo mundo fazendo cruzeiro. Exato. Sim. Eu acho que antigamente tinha aquela coisa de nós irmos ler a revista, ou ler, ou ouvir o jornal para ouvir a verdade. E é uma coisa que eu, pelo menos, quero estimular nas minhas redes, que é o pensamento crítico. Mostrar os lados, ou os dois ou os vários lados, para fazer com que a pessoa adapte aquilo à realidade dela através de levá-la a uma reflexão. Eu acho que por ter estudado também bem a linha filosófica, a gente tenta trazer muito isso de mas isso é bom, isso é ruim, depende. Mas eu deveria terminar ou continuar meu relacionamento? Não, pera, depende. Entendeu? Então eu acho que existem muitos conteúdos, aquilo que você falou de gatilhos, que falam, não, você deveria, se seu namorado não te manda mensagem todos os dias, termina com ele. Não, pera, às vezes o cara tá trabalhando, tipo, mano, depende. Não é tão extremo. Então as pessoas querem, os vídeos que mais bombam são quando eu falo algo extremo, depois eu venho, não, peraí, mas não é bem assim. Que é a técnica do contraste. Que é a técnica do contraste, E a gente estuda, sim, todos esses gatilhos mentais, porque a gente usa nas nossas comunicações. Total. E eu acho uma coisa legal, que é o parâmetro. A gente vê hoje, e você trouxe isso da filosofia, né, que sim, as coisas dependem. E a gente vive um mundo de certezas na internet, de coisas que são incertas. Né? Porque a certeza traz engajamento. Porque a certeza, se você falar que o Flamengo é o melhor time do Brasil, todo flamenguista vai curtir. E todos os outros vão socar porrada. E isso bomba o algoritmo. Sim. Né? Então, esse mundo de certezas, e aí fica a pergunta, né? Assim, como que foi esse movimento para você de chegar e crescer na internet? Como que aconteceu esse crescimento? Foi uma coisa que você fez um conteúdo e viralizou? Você foi construindo pouco a pouco? Como que foi a sua trajetória na rede social? Eu comecei... Eu gosto muito de falar disso porque é muito sobre crescimento orgânico as minhas redes. Legal. Então eu comecei falando sobre o que eu ensino até hoje, que é meditação e reeducação respiratória para gerenciamento de emoções. Tá bom. Só que quando eu falava, por exemplo, com a meditação você consegue diminuir o seu estresse, 4, 5 pessoas estavam ali assistindo, bonitinho. Ninguém quer o trabalho, né? Não, imagina. Vai dar muito trabalho. Eu tive que fazer alguma coisa que dura mais que 10 segundos, já é muito trabalho. Então, eu percebi que alguns amigos falavam comigo de
mas o que você faria nessa situação? Eu tô passando por tal coisa, ou no relacionamento, ou na família, tal. O que você faria? E eu trazia essa reflexão para amigos muito próximos. E o pessoal falava, você devia gravar um vídeo sobre isso. Tipo, então ao invés de falar sobre a meditação para diminuir o estresse, tipo, o que está causando o estresse? É a família? Tenta fazer algum vídeo, um link que vai chegar ali no estresse, de alguma forma. Sim. Que ampliar a cena. É. E acho que o primeiro vídeo que bombou mesmo, assim, pelo menos que começou acho que no TikTok, que bateu 5 milhões, foi um vídeo sobre pisando em ovos emocionais. E as pessoas se identificaram muito com esse vídeo. Já não sei se eu falar isso, se mozão vai ficar bravo ou bravo ou não. Eu não sei se eu fizer tal coisa vai chatear minha mãe ou não. Então, pera, você tá pisando em ovos emocionais, isso é um estresse absurdo. É um estresse absurdo, porque você perde a naturalidade. Total. Né? E assim, ninguém merece ficar nesse nível de atenção e estresse tipo, o tempo todo. Então, eu trouxe a reflexão e foi um dos vídeos que mais bombou. Legal. E muitas pessoas... Isso foi que ano? 2022. Agosto de 2022. Muito legal. Muito legal. As pessoas Recente. começaram... Super. Vai fazer 2 anos esse ano. Sim. E as pessoas começaram a comentar, nossa, você poderia falar sobre dependência emocional? Eu falo, claro. E uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, eu detesto fazer roteiro para os vídeos, eu não faço. Então alguém fala de algum tema? Eu falo, liga a câmera, bota o microfoninho. Na edição a gente vê. Bem coisa de editor. Então, tipo, é divertidíssimo falar disso. Falar de mente humana, falar de comportamento, falar de relacionamento, eu acho um tesão, porque, assim, a minha realidade é totalmente diferente da sua, que é diferente do amiguinho de fulano, de ciclano. Então, assim, existem tantas camadas que se a gente não tiver o pensamento crítico, não tem como falar, gente, isso é o certo, o resto é errado. Não, e você falou uma palavra-chave que é pensamento crítico, né? E tem uma coisa que eu acho bacana dentro do que você está trazendo, é que você ouviu a sua audiência. Eu mentoro pessoas e mentoro profissionais, e a gente dá consultoria também na agência, que são profissionais que querem trazer um conteúdo de autoridade. Eu fiz uma enquete esses dias, Mário, que eu perguntei para as pessoas. Eu contei um caso real e falei, quantos de vocês perguntam para os seus seguidores ou seus clientes qual o conteúdo que você faz que impacta eles? As pessoas não perguntam. Então as pessoas estão fazendo esse conteúdo para si mesmas, não para a audiência. E quando a gente está numa jornada de interlocução e a gente está realmente querendo se comunicar, e óbvio, né, cara, eu não estou querendo me comunicar pelo altruísmo. Eu estou querendo me comunicar para passar uma mensagem e, obviamente, vender produtos e serviços. Mas eu estou procurando uma audiência para fazer isso. E o entendimento dessa audiência é o que faz a coisa dinamizar. Como foi para você encontrar, você contou aqui que você fez, e aí você entendeu ali a veia do caminho, e você ainda repete esse mesmo modelo ou você teve que ir variando para você ir continuar crescendo no teu movimento? Eu fiz testes. Assim, eu tinha a espinha dorsal do que eu queria. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma comunidade voltada à inteligência emocional, onde eu continuo ensinando esse tipo de pensamento crítico, meditação, reeducação respiratória. Então, tipo... O core ainda tá lá. O core ainda tá lá. Ele foi, tipo, ganhando mais vida e, tipo, olha, dá pra ramificar pra cá, sem fugir do tema, dá pra ramificar pra lá. Então, ele foi criando essa raiz forte. Mas, então, eu tinha esse contato comigo de onde eu queria chegar, para também não só agradar todo mundo, porque senão vem uma pessoa e pede um tema A e tem outra que pede um tema Z. Daí você pensa, não preciso agradar os dois. Não, você acaba não se agradando. Então você tem que ter essa bússola interna apontando para o norte e você vai sendo direcionado pela sua audiência mesmo. Lindo. Eu acho que essa é a mistura perfeita, quando você só não vai. Porque senão, às vezes você tem um produto e a pessoa... recomenda, mas se fizesse 3 variações de preço? Eu não, acho que eu vou fazer 3 variações de preço. Daí você vai lá e monta. Da outra pessoa fala, nossa, mas são só 3, eu queria ter mais opções. Ou eu queria ter menos opções. Daí você vai lá e muda de novo. Daí vira um Frankenstein isso. Então, você perde a linha, né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre a necessidade no Brasil que as pessoas têm de se sentir famosas. Uhum. Então a gente falou disso no episódio anterior. Então não basta só a pessoa ser uma autoridade e faturar muito. Ela quer reconhecimento mesmo, mas um reconhecimento social quase que da televisão. Ela quer ser vista como uma artista. Né? E a rede social traz isso para as pessoas. E a gente está vivendo um momento de influência por autoridade, né? Onde profissionais liberais como você, que tem uma metodologia, que tem um produto que tem início, meio e fim, que traz o benefício XYZ.
E se você chegar lá e falar, olha, porque se você meditar, você vai... Cara, não vai vender. Você precisa trazer assuntos satélites que vão se conectar com o ponto central. Mas você pensou nisso em algum momento, de falar, cara, estou ficando famoso, ou isso muda a trajetória? Isso mexeu com você? Olha, pessoalmente, eu nunca senti que eu estava fora do meu caminho. Eu senti que ter maior exposição poderia me abrir portas diferentes. Por exemplo, a forma como eu me conecto com o público é uma forma muito carinhosa dos dois lados. Então, as pessoas que me encontram na rua têm um carinho muito genuíno e sem ser, tipo, aquele nível stalker Lady Diana, que, tipo... né, Paparazzi style, né? Pelo amor de Deus. Mas a galera, tipo, nossa, o conteúdo me ajudou. Não. Então, eu sinto que existe uma abertura que eu, por exemplo, não vejo muito em televisão e eu adoraria ter um programa de televisão que falasse disso. Sim. Mas, pelo menos já estava em mim, mas é igual... a minha artista favorita hoje é a Beyoncé, igual ela fala, tipo, gente, eu não ligo pra fama. Tipo, eu faço meu trabalho, eu vivo meu sonho, é uma consequência disso, entendeu? Tipo, eu ter mais posição consigo chegar em mais lugares. Eu então, acho que é uma consequência também. E é muito louco. Como foi a primeira vez que alguém falou com você na rua? Cara, foi sensacional, porque era um domingo que a gente foi numa padaria, minha mãe e eu. Aí você tava com a sua mãe, o orgulho Tava com a minha mãe. Maravilha. Minha mãe não entendeu nada, foi ótimo. Então nós estávamos para sentar na mesa próxima à janela. Então o rapaz bateu assim na janela, eu tava para sentar, ele olhou e fez assim: eu adoro seu conteúdo na internet. Minha mãe falou: o que é isso? Eu falei: mãe, é um fã. E ela falou: que legal! E tipo, foi muito mágico esse momento. Quantos sabe? mil seguidores você tinha nessa época? Nessa época eu acho que eu tinha 160 mil seguidores no Instagram e eu devia estar batendo 200, 300 mil no TikTok. Hoje sua rede mais forte é o TikTok. É o TikTok, eu tenho quase 500 mil lá. E você modela o seu conteúdo mais pro TikTok ou mais pro Instagram? Eu tô numa fase de remodelar geral, porque assim, Tá. eu percebi que no TikTok eu posto um vídeo de 6 minutos. Se eu estiver ensinando algo um pouco mais profundo, as pessoas vão ficar assistindo numa boa. Eu odeio o TikTok, porque toda vez que eu entro lá, eu fico uma hora É viciante no aquela TikTok. E em vídeos longos. Uhum. E no Instagram não tenho paciência nenhuma de ficar num vídeo longo. Exatamente. Porque o conteúdo é diferente. Total. No Instagram eu percebo que quando nós temos vídeos de tipo até 15 segundos, ou tipo máximo 1 minuto, até vai. Mais que isso, a pessoa tem que querer muito aquele assunto. Porque quando você vê pelas métricas, tipo a retenção, se tem mais de 1 minuto, começa a 40 e poucos segundos, faz assim, ó, o gráfico, ele desce. Exato. Assim, tipo, as pessoas já saíram. Curtiu, tipo, saiu, salvou e tchau, É entendeu? isso. Tipo, Vou ver depois. vou ver Procrastinou, vê o vídeo. super. Até tem gente que me pergunta, faz vídeo de procrastinação? Eu falo, depois eu faço. Aí eu procrastino o Eu vídeo. procrastino. Quando você Mostrar me quem pedir um manda. vídeo de procrastinação, eu vou procrastinar o vídeo. Vou procrastinar Adorei, esse vídeo, cara, exato. Adorei. Vou mostrar quem tá no comando. Mas então eu percebo que é muito diferente, assim. O TikTok a galera tá muito pra aprender mesmo, tipo, Sim. eu posso entrar, falar de meditação e falar como funciona a questão de depressão, de ansiedade, né? A pessoa vai para assistir, se eu falo isso no Instagram, a pessoa só comenta, arrasou o muso, salva e não vê inteiro. O Instagram é mais visual, né? Ele é mais Muito. aesthetic. E assim, a maioria dos nossos convidados, a gente fala muito aqui de marketing, dessa jornada e dessa trajetória. A maioria das pessoas que a gente traz aqui no Rodricast são fortes no Instagram. E você é mais forte no TikTok. Para quem conhece pouco do TikTok, e eu sou um embaixador do TikTok, apesar de não ter, eu tenho 10% dos seguidores que eu tenho no Instagram no TikTok. Meu TikTok é pequeno. Qual é a grande diferença entre os tipos de conteúdo? Então, assim, eu tô lá bem no Instagram, quero fazer conteúdo pro TikTok. Qual é a diferença? É um público totalmente diferente. A forma de comunicar é totalmente diferente. Por exemplo, no Instagram as pessoas me perguntam, estou passando nessa situação de codependência com o meu marido, não sei o que e tal. E no TikTok é assim, não sei se eu estou dependente emocional, porque eu conheci uma menina na minha escola. Então, tipo, é a galera totalmente diferente. É tipo... Você acha que o público é mais jovem? Eu acho que, se eu fosse colocar grosso modo, é de millennials para mais novos. Tá. Geração, tipo, Z e Alpha. A minha filha fica no TikTok. Mas o meu pai também, que tem 74. E daí eu acho Meu pai vê engraçado. muito mais TikTok do que Instagram. É mesmo?
Olha que engraçado. E aí ele tava esses dias lá em casa, e aí de manhã a Isabel, que é minha madrasta, acordou, e ela saiu do quarto. E eu falei, já acordou? Ele, não, já acordou. Aí eu abro a porta, ele tá deitadinho, assim, ó. Aí eu falei, você já tá no TikTok? Ele, tô há mais de 1 hora aqui já nesse TikTok. Eu odeio esse TikTok, eu não saio dele. E sabe por que eu acho que a geração anterior, tipo assim, nossos pais e avós, eles gostam, ou se sentem mais confortáveis no TikTok? Porque a gesticulação é mais fácil. Você entra, é só vídeo. Então, Sim. e no Instagram, tipo, tem o feed, e daí tem um link na bio, e daí tem um vai, story. arrasta aqui, e anúncio pra caramba. Super. Minha mãe se confunde muito. Ela fala no Instagram, ela fala, essa moça me mandou a receita, não sei o que, link da bio. O que é o link da bio? Tem que entrar no perfil. Mas onde que entra no perfil? Eu clico na foto dela, aparece mais vídeo, ela entra no story. Então, tipo, eu acho que é muita coisa, é muita função. Porque o Instagram ele era só de foto, daí começou... Né, daí... É um Frankenstein. É um Frankenstein, E o TikTok é tipo, você já entra, já é o primeiro vídeo. Daí você só... Mas você acha que, assim, o Instagram... eu tenho uma percepção, e aí você me corrige se eu estiver errado, para a minha faixa etária, eu acho que o Instagram é mais técnico, não só no conteúdo, mas no audiovisual. Quando você cria conteúdos mais orgânicos no TikTok, eles naturalmente vão para uma geração mais nova. Mas se você faz vídeos com um apreço técnico de edição, ele já vai para uma audiência mais velha. Então, um profissional de autoridade, por exemplo, um médico, um advogado, ou eu que falo de marketing e posicionamento de imagem, para eu fazer um vídeo no TikTok que pega, eu tenho que usar muito elemento gráfico. Uhum. Super. É isso? Aquelas legendas que vão pulando roxas, assim. E transição, e pop-up de imagem. Tem que editar no CapCut. Tem que editar e fazer... ou seja, o TikTok já foi uma terra de grande crescimento e exponencialização. Hoje não é mais. Crescer no TikTok é difícil pra caramba. Eu tô conseguindo emplacar conteúdo orgânico no Instagram muito mais fácil do que no TikTok. Super. Amigo, pra eu fazer 500 views no TikTok é uma luta. Você tá com o programa de monetização deles ligado? Não. Tá, é uma bosta, desligue. pelo menos a minha experiência... Você não monetiza lá. Não, eu parei de monetizar porque não valia a pena. Foi muito louco. Quando chegou no Brasil a monetização, eu ativei porque eu tinha os requerimentos. E daí as views foram de 200, 500, 1 milhão para tipo 16 mil. Eu fiquei, ué. Pra você não monetizar, né? Porque daí tipo, view qualificada. Então, tipo, eles pensavam muito antes de distribuir seu vídeo, porque se desse muito bom, eles teriam que desembolsar. E eu desativei a monetização. Voltou a bombar. 2 dias depois, assim, 1 milhão fácil. Num vídeo que, sei lá, no Instagram deu 13 mil views. Você usa YouTube também? Eu tenho meu YouTube, mas eu não uso hoje, porque é um conteúdo diferente também pra lá. Também é diferente. Existe uma vertente que o conteúdo de TikTok vai se assemelhar ao conteúdo inicial do YouTube. Né? Então, o vlogger... Você está tendo muitos casos nos Estados Unidos de novos vloggers, que são pessoas comuns, narrando sua trajetória de vida, com nada assim, tipo, ultra espacial, e que estão bombando, que têm vidas tradicionais, vidas reais, e essas pessoas existem. A gente assistiu algumas análises recentes sobre isso. E a gente está vendo no Instagram, não sei se você está percebendo isso, a gente está vivendo uma fase de conteúdos mais orgânicos. Sim. Tá voltando um pouco à naturalidade da criação de conteúdo. Então eu vou lá, eu faço um vídeo com uma câmera profissional, ele tem um impacto. Se eu boto a câmera num tripézinho, a minha do celular aqui na frente, ligo e tá com uma iluminação legal, mas não aquela super iluminação, uma coisa mais caseira, ele emplaca muito mais. Super. Inclusive vende mais produto. Super. Né? E ainda vejo muitas pessoas, e a gente é do audiovisual, a gente adora essas coisas, tipo, não, porque iluminação e triangula e faz e não sei o quê. Só que isso nesse momento tá vendendo menos. Porque, na minha visão, as pessoas estão cansadas de serem capturadas como cliente na rede social. Super. E aí, se você traz um conteúdo mais intencionalmente não vendedor para vender, você vende. É o hack do cérebro de novo, né? É o hack do cérebro. Ainda mais culturalmente, né? Para nós brasileiros, ninguém gosta de
ser vendido alguma coisa, né? Então, tipo, se você vê que a pessoa já tá com aquele cunho, você fala, eu não vou assistir. Ou se vê um vídeo patrocinado, eu não vou ver. Eu vejo que você tem talento para algo. Vamos numa palestra que eu vou te apresentar um negócio incrível que vai mudar a sua vida. Uhum. É por isso que o brasileiro não gosta de vendedor. Exato. Porque aqui é a terra do vendedor da picaretagem. Exatamente. Né? Então, e eu percebo que, eu não sei, pode ser só uma impressão minha, mas eu sinto que durante o período de pandemia, que foi quando o TikTok começou a crescer muito em muitos lugares, porque, enfim, ociosidade em casa, a galera do marketing digital, 6 em 7, não sei o que, tava muito no Instagram, vamos pegar câmeras DSLR para filmar, e o TikTok tava meio refúgio, tipo, eu quero fugir disso daqui. Vídeos, tipo, literalmente caseiros, onde a pessoa começa, as pessoas ainda fazem isso até hoje. Elas não começam a gravar e posicionam. Elas dão rec, daí vão ajustar o celular para parecer que eu estou fazendo uma chamada de vídeo com o meu amigo. Então ela, com licença, ela vai pegar o celular e fala assim, viu, eu tava fazendo o meu skincare hoje, mas colocar o celular, a pessoa já fica tipo, olha, estão me ligando aqui, sabe? Então eu sinto que mais real, mais conexão. Né? Eu vejo isso também. Gente fazendo maquiagem, gente cozinhando alguma coisa enquanto está falando. Às vezes nem olhando para cá. A câmera tá ali e a pessoa tá fazendo não sei o que, porque tá batendo o olho. Quem usa esse modelo de olhar pro lado é a Cíntia Chagas. Ela lê a pergunta e vira. Uhum. E ela vai falando e ela olha para cima. Eu estava fazendo uma análise hoje de modelagem dela para uma cliente que trouxe o Instagram dela como um modelo e a gente falando sobre isso. Então, assim, isso tudo é intencional. Super. Né? E eu acho isso um barato, porque eu falo que o conteúdo não muda. O conteúdo é feijoada. Feijoada é feijoada. Vai mudar a forma que você serve. Exato. E a apresentação do prato. E a gente está em infinitas possibilidades de mudança e apresentação do prato. Quando o TikTok surgiu, e eu conversava muito com a Dani não tinha paciência nenhuma pro TikTok. E eu falava, cara, ela falava, conteúdo de adolescente. Eu falava, então, genial, porque olha o quão criativo eles são. Uhum. Eles estão realmente sem fazer nada, porque, é muita criatividade. Tinha muito conteúdo legal. Falava, cara, o adolescente tá muito ocioso, velho, porque tá tendo tempo de fazer isso aqui. E eu achava uma barata, porque você tinha muita coisa de humor, você tinha muito sketch, você tinha muita coisa de trend, e eu achava isso incrível. E aí ele foi, obviamente, se sofisticando também e tal. E a leitura do algoritmo do TikTok é muito melhor do que a leitura. A gente conversou sobre isso, acho que no dia que a gente saiu pra almoçar, que eu falei que o Instagram, ele me vê como um heterotop. Né? E o TikTok me vê como um cara que gosta de filosofia, de marketing, de teoria da conspiração, que eu adoro. Nossa, eu adoro coisas de teoria da conspiração. Fico horas assistindo e dando risada. Né? Mas eu fico. Aí aquelas teorias mais mirabolantes e tal. Você tá acompanhando o sumiço da Kate Middleton também? Claro. Essas coisas todas eu acompanho. Eu, se fosse londrino, eu leria tabloids. Né? Tipo, o The Sun. Invasão dos alienígenas, não sei onde, essas coisas. E eu adoro. E eu fico dando risada. Tipo, pra mim é quase como ver um programa do João Kleber. Entendeu? Eu acho interessante o assunto. Entretenimento total. E ele pega todas essas coisas, Dani tá dando risada. E todas é que, na verdade, ela fica indignada, que ela não entende por que eu gosto de assistir João Kleber. É pitoresco. É pitoresco. É o ápice da genialidade televisiva, né? Porque é o escracho. Super. Absoluto e absurdo. É literalmente. E o absurdo chama atenção. É tipo caso de família. Muito. Tipo, Aí eu falei pra ela assistir o podcast dele no Flow, que ela vai entender a genialidade do negócio. Novamente, é tudo intencional para uma audiência. Acabou. É isso. E o TikTok é isso, o Instagram é isso. É o mesmo modelo. Esse modelo existe há décadas. Não é nada novo. E, então, os algoritmos são muito diferentes. E essa narrativa aí, a gente estava agora conversando com uma entrevistada. A Karine, ela é casada com um americano, ela falou, ele nem usa Instagram, cara, ele só usa TikTok. E ele tem provavelmente próximo dos 40, 30 e pouco, 40 anos. E isso vai acontecer no Brasil. E tem muitos negócios baseados no Instagram hoje, que não estão prontos para fazer a transição do Omnichannel, que é trabalhar com várias plataformas. Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso. Você foi o contrário, você cresceu no TikTok e você veio para o Instagram. Você acha mais fácil vender o seu produto, né?
No TikTok ou no Instagram? No Instagram. Mais fácil de vender. É mais fácil de vender. Eu falo, cara, o Instagram é feito pra vender. Instagram faz Só tem muita propaganda, mas ele é feito pra vender. Super. Ele É uma máquina. sabe o que o Instagram é? Catálogo da Sears, Total. né? É verdade. E você tem que estar com o seu anúncio lá, Uhum. porque ali é feito pra comprar. E é venda de impacto. As pessoas estão esperando que vai ter alguma propaganda ali em algum momento. Exato, e o conteudismo tá lá no TikTok, né? E dentro desse processo, assim, como que você foi se relacionar? Uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas, cara. Eu já imagino que você vai responder, mas a audiência não. Então, como você lida com o hater? Eu acho tão engraçado. Você se diverte, a gente Eu me falou divirto sobre... horrores. Cara, eu fiquei bravo com ele, que ele falou, cara, eu me divirto tanto com os haters. Eu falo, cara, não, o hate realmente me dá hate. Eu fico pé da vida com o É hate. mesmo. Funciona o hate. Cara, funciona. Às vezes ela vê lá, eu fico mastigando, cara. Olha, assim, como eu falo de muitas coisas, assim, eu também sou bom de oratória, então na hora que eu vou colocar alguma coisa, eu vejo se... Faz sentido, sim. Se faz sentido, se tem embasamento científico, mas muitas vezes eu só coloco a minha experiência, que não é invalidável. Tipo, não tem como invalidar a minha. Não, é a sua experiência e a sua entendeu? perspectiva. É. É onde eu mais bato quando vem um hater. Eu falo, cara, é isso, mas perspectiva. Tá tudo bem você não concordar comigo. E eu acho que, pelo menos falando sobre comportamento humano, é muito interessante ver, por exemplo, nossa, uma vez isso me marcou tanto em um post que eu fiz, que era, se o problema não for comunicado, ele não existe. No sentido de, assim, se você detesta a toalha pós-banho molhada em cima da cama e a Dani vive fazendo isso, se você não falar, ela não vai adivinhar. Não, o óbvio não existe. A bola de cristal que ela comprou na Amazon não chegou ainda. Então, assim, então tem que falar. E a partir dessa frase, se o problema não for comunicado, ele não existe, veio uma moça dando muito hate. Ela falou, então quer dizer que se eu sofrer algum tipo de assédio ou estupro e não falar, nunca aconteceu, você é a favor do estupro? Eu, assim, cara, moça, de você onde quer um abraço? você fez essa conexão? Tipo, então isso diz muito mais sobre a infelicidade da pessoa. Mas o hate é só sobre isso. Então eu acabo tendo dó, porque aquilo fica tão escancarado. Então muitas vezes eu falo, tipo, dependência emocional pode, tipo, acabar com a sua saúde mental. E alguém fala, mas minha mãe não é assim, você não sabe o que tá falando. Eu tô com pena, porque essa pessoa não queria estar naquela situação e ela só tá usando meu Instagram para desabafar. Então eu penso, tipo, amiga, desabafa. Eu tenho uma visão, eu falo muito isso com a Dani, né? A visão da invisibilidade. O Instagram passa 99% do tempo, 1% do mundo. São poucas pessoas que estão rodando o tempo todo para todo mundo. Sim. Se você for olhar assim, cara, volume de usuários, se você for olhar lá em qualquer software, a posição que você está no ranking da quantidade de usuários, você está no topo da pirâmide dos criadores. Uma conta com 50 mil seguidores é uma conta grande para o Instagram. No Brasil, talvez as pessoas não vejam assim, mas mundialmente já é uma conta grande. Né? É que aqui tem muitas contas milionárias porque tem muita idolatria. Claro. Né? Mas você já tem uma conta grande. E as pessoas se sentem socialmente invisíveis, porque elas não participam daquilo. Eu faço, que às vezes eu ouço, né? Cara, eu faço um post e nem minha família curte. E ela tá nesse ambiente de raiva, em que ela não se sente pertencendo àquilo, e muito em cima da pergunta que eu te fiz lá no início, de a pessoa vê um mundo o tempo todo que está muito longe, muito distante da realidade dela, e ela não se sente pertencente àquilo. E aquilo causa uma fúria na pessoa, e às vezes ela só quer que você a perceba. E a melhor forma de ser percebido é gritando. Chega no meio do shopping, que ninguém te olha, e mete um berro lá. Total. O shopping vai inteiro te olhar, certo? Em alguns países, em outros ninguém vai te olhar, mas no Brasil certamente vão te olhar. E eu vejo o movimento do hate muito em cima disso. Então, assim, eu tô falando para que eu ouça, né? Porque o meu ouvido tá mais perto da minha boca. Mas o hater, ele não quer te afugentar, ele só quer ser visto. Super. Ele só quer ser percebido naquele momento. Total. Né? E uma coisa que a gente vê muito é... A gente vem num processo, eu falei isso aqui num outro podcast, que isso é dado. O QI médio do brasileiro é 83 e decrescendo. Nos últimos anos, o QI mundial decresceu. E aí uns relacionam a rede social, tem milhões, é multifatorial. Mas fato é, isso está acontecendo. E você tem um índice de analfabetismo funcional mundial crescendo. Porque a pessoa perde a capacidade de compreensão e de correlação de coisas.
porque é tudo muito curto, Sim, né? Então é tudo muito fragmentado. sim. E acho que o TikTok trabalha melhor isso, mas... E aí realmente é isso que você falou, cara. Você fala uma coisa aqui, a pessoa dá um tiro lá. Você fala assim, nossa, de onde você fez essa relação? Uhum. E as pessoas às vezes ficam enfurecidas. Eu adoro ler comentário. Adoro. Às vezes o fato nem me importa, eu só entro para ler os comentários. Eu adoro. Né? Adoro os E comentários. eu falo, é no comentário que você pega o focus group daquele tema. Uhum. Como que as pessoas estão percebendo, como que elas estão se relacionando e tal. E na tua gestão do teu Instagram, você tem uma equipe que responde a todos os comentários ou você faz isso? Sou eu adoro fazer isso. Você faz isso. Eu faço isso de uma... Assim, pro Instagram, eu literalmente só tenho... Eu não tenho nada da galera de equipe, quem que grava, quem que edita, quem que... É tudo eu. Eu acho divertidíssimo. Tipo, eu acho que isso pelo menos aproxima muito, porque eu realmente conheço o meu público. Putz, eu falo isso o tempo todo. Entendeu? Então, eu não sou a pessoa que tá ali no meu escritório, grava um vídeo e eu falo, tipo, eu não acompanho, vamos ver as métricas depois. Não, eu tô vendo comentário, eu respondo cada uma das DMs. Tem dia que não dá, por exemplo, em um story, hoje eu tive quase 600 replies em um story. Mas... O Mindchat ajuda, ele fala obrigado por compartilhar meu conteúdo. Nossa, super. Como? Assim, Aí. vamos dizer tô fugindo, tá. Volta pro reply que você falou. De uma Tá. das minhas DMs eu tive. Tá. Então eu não tenho essa equipe que eu simplesmente jogo pra eles. Então só hoje, em um dos stories, eu tive quase 600 replies. Então, tipo, não tem como responder todo mundo. Mas eu tô sempre olhando, às vezes, a DM que a galera vai mandando. Às vezes é só um olá. Ou tipo, posso fazer uma pergunta? Às vezes eu não respondo, mas às vezes tem gente que fala, você pode me ajudar e manda um textinho? Eu respondo e as pessoas falam, nossa, você me respondeu. Você existe. Eu existo. Às vezes eu mando áudio, eu falo, sim, agora foca aqui, Amélia, a gente tá falando da sua mãe, olha. E daí a pessoa tipo, fica muito feliz, óbvio. Essa gestão ela é bem difícil, né? Eu, em algum momento, eu saí um pouco dessa gestão. Eu fico bem presente ali no Instagram. Eu monitoro bem. Mas eu trouxe um pouco... Porque como eu uso o Instagram de forma muito comercial, e você já usa ele de maneira mais no campo pessoal... Relacionar, E aí, um pouco desse distanciamento trouxe um pouco de paz... No sentido de você não ficar ali o tempo todo. Mas também traz, às vezes, Pô, às vezes eu quero entender o que minha audiência tá pensando. E eu era um cara que não fazia tanto conteúdo orgânico. Eu fazia muita coisa patrocinada. E hoje eu tenho feito mais orgânico. E aí eu tenho trabalhado mais essa conexão com a minha audiência. E é mais barato, porque você descobre coisas extremamente importantes. Eu descobri que eu podia encaixar um produto sem fazer... nada. Encaixei um produto novo. Olha. E aí agora a gente vai para tráfego, esteira de vendas e tal, mas a gente encaixou um produto assim. Ótimo. Um produto novo. Né? Um serviço novo. Que eu falei, cara, vamos testar? Mudar meu conteúdo um pouquinho e vamos mudar a cabeça de entrada quando a pessoa pede informação. Vingou. Maravilhoso. E aí, agora você precisa testar e tal. E eu fiquei bravo na época, eu fiquei feliz e bravo. Falei, se eu tivesse feito antes, eu estava ganhando mais dinheiro. Né? Que é sempre uma sensação de quem está usando o Instagram para o comércio, que eu falo muito, cara, tem muito dinheiro na mesa. Você precisa entender qual é o dinheiro que você ainda não botou a mão. Né? Nessa também, cuidado, você pode virar o Pablo Marçal. Tudo bem, tá trilhardário. Igual, você acha que o Paulo Freire não tá nem aí para isso, gente. Tudo é intencional o que ele faz. E ele é um gênio do marketing. Concorde ou não com o que ele está falando. Eu não concordo com 90% das coisas que ele fala. Mas olha, ele fala, desgrama, velho. Ele é muito bom no marketing. Porque é intencional. E nessa intencionalidade ele tá com sei lá quantos milhões de reais vendidos. Super. E ele vai fazer essa curva ela cai e tá tudo bem. E de repente ele não vai aparecer mais tanto, mas ele ganhou um dinheiro geracional. Super. Usando a ferramenta. E ele foi para jogo com tudo, né, cara? Quando você entrou na rede social, você imaginou que você ia ter que colocar tudo para jogo? Não. E como você se sente fazendo isso hoje? Cara, é aquilo que a gente falou de estar alinhado consigo, porque eu diria que é muito fácil você se perder nesse meio de, tipo, só para se vender, entendeu?
Só pra ser famoso. Só pra ser famoso. Só pra ser sensação. É literalmente aquilo que a gente falou aquele dia no almoço, de saber jogar o jogo. De tipo assim, eu não me importo se minha reputação vai estar lá em cima ou lá embaixo, eu só quero, tipo, fazer 6 em 7 agora. Só quero, tipo, ter 15 milhões de seguidores. É literalmente, tipo, choices. E ver onde você tá disposto a ir, entendeu? Sem se perder nesse meio de internet. Eu vejo as pessoas perdendo muito por aquilo que a gente estava conversando aqui. O Brasil é um país de idolatria. Uhum. Então, tanto que o BBB aqui está no 24. Né? Em maioria dos países nem tem BBB mais, mas no Brasil é a sensação do ano. Né? E todo ano falam que está flopado e no ano seguinte vem outro. Super. Ele nunca está flopado. Super. Né? Aí eles criam alguma coisa e tal, e é uma história muito manipulável. Né? Então, dá para você brincar bastante ali, entender um pouco da audiência. Então, assim, de alguma maneira, você tem ali um processo em que as coisas ficam girando, a informação fica girando, e as pessoas querem, no fundo, no Brasil, ficar muito famosas. E isso é uma coisa que atrapalha a jornada de quem vai usar o Instagram profissionalmente. Porque para muitos, eu pergunto isso para todo mundo, você está fazendo o que você está fazendo porque você está focando dinheiro? Você quer dinheiro ou você quer reconhecimento? Muita gente fala, não, eu quero dinheiro. E eu falo, não, você quer reconhecimento. Por quê? Porque eu te fiz 27 perguntas antes disso e todas você falou que o reconhecimento era importante. Então não é o dinheiro. Entendeu? Só que as pessoas têm essa dificuldade de dizer que elas querem o biscoito. E tudo bem? E tudo bem. E eu falo para elas, não é sobre certo ou errado, é sobre estratégia. Estratégia de biscoito é diferente de estratégia de ganhar dinheiro. É difícil fazer as duas juntas. Porque se você está falando com autoridade, você está falando nichado. Se você vai querer muito seguidor, você vai para trend, para entretenimento, para coisas mais contrastantes, para opiniões mais fortes. Aí você vai expor sua imagem mais para jogo. Né? E você faz isso, só que você faz isso através da experiência das outras pessoas, da pergunta da outra pessoa. É que nem o podcast. A gente fala, cara, e se vier um papo muito forte no podcast? Não fui eu que falei, foi o convidado. Eu tô atrás do microfone. É isso. Se o cara chegar aqui e falar alguma coisa absurda, você vai usar o corte? Provavelmente. Talvez. Usar como teste orgânico, com certeza. Para entender o que vai acontecer. E você tem, porque, cara, não fui eu que falei. Uma pessoa falou. E lá no seu é a mesma coisa. A pessoa joga e você traz. E tem muita pergunta muito engraçada que as pessoas fazem para você. E você responde com a maior calma, com a maior naturalidade e tal. Teve alguma coisa assim, algum tema que você não quis falar ou que você falou, pô, isso aqui, cara, totalmente fora de ordem para mim? Já teve. Temas que são muito sensíveis, muitas vezes eu só trato diretamente com a pessoa. Tá. Então, por exemplo, um depoimento muito direto. Outro dia uma moça perguntou como lidar com suicídio ou com tendências suicidas. Puxado. Não tem tipo, vou fazer um café enquanto falamos de suicídio, entendeu? Não é uma coisa tipo super leve. Então, eu chamei ela para conversar na DM, e ela falou, a situação é essa. Meu namorado se suicidou, a família dele tá me culpando. Qual que deveria ter sido a conduta? Eu fiz isso. Falei, não, você fez certinho, fica absolutamente tranquila. Nossa, então, imagina o grau de culpa que essa pessoa vai carregar se ela compra o barulho de que a culpa foi dela. Exato, entendeu? Então ela estava muito centrada de, não, eu acho que eu não estou errada. Mas me dá a sua opinião aqui rapidinho. Olha, os fatos são esses. Ela me mandou um monte de print, que, enfim, né? Mas eu acho que o assunto pode ser trazido à tona de uma outra forma que não seja usando esse exemplo, o user content, né? Não seja usando o exemplo dela. Mas... Você não quis fazer giro de algoritmo em cima da dor dela. Não, eu acho isso bonito. É uma estratégia que dá para usar. Muitas pessoas fazem alguma pergunta e depois de conversar na DM com elas, eu falo, posso usar aquela primeira pergunta ocultando o seu... Porque de repente pode ajudar mais pessoas. E 100% das pessoas falam, pode, sim, claro. Isso, inclusive, é até uma técnica de engajamento. Se alguém te mandar uma pergunta, mas, Rodrigo, qual a diferença de uma mirrorless para uma DSLR-X, né? Você pode tirar aquele print, bota no story e fala assim, gente, você sabe a diferença? O que você responderia para o colega? Você vai ter chuva de DM.
E deixa rodar. E deixa rodar, porque as pessoas... E é uma ótima estratégia de engajamento. Super. Sim. Porque as pessoas... muita gente cria conteúdo como se fosse uma televisão. Então, se você assistir o Jornal Nacional, você vê o William Bonner dando a notícia e a gente fica no... Igual o Leandro Carnal fala, reação bovina, né? Então, tipo, é isso. Mas na internet, você pode ter conversa. Então, pergunta para o seu público, traz ele, bota o microfone para ele falar. Óbvio que todo mundo quer falar. Então, quando você traz isso para as pessoas... Mas alguém tem essa dúvida sobre ansiedade? Você acha que sabe meditar? Me escreve aqui embaixo na DM. Qual o seu exercício preferido? Ou a sua receita de cuca preferida para o fim de ano? Chuva de reply. Chuva de reply. Todo mundo quer participar um pouquinho. Exato, porque as pessoas querem ser vistas. Né? Então eu acho que daí vale trazer o assunto à tona, mas quando é uma coisa muito específica, muito aquela dor que dói naquela pessoa, eu ajudo essa pessoa, ou tento dentro dos limites. Sim. E de repente aquele assunto pode virar um vídeo que tem um guarda-chuva maior para atingir mais pessoas. Porque aí você entende melhor a temática, você entende melhor a dor. E é mó barato, que a gente sempre fala aqui no Instagram, se você tá ali nichado e você tá falando sobre dor ou problema do seu cliente, você vai ter engajamento. E os seus clientes, seguidores, no caso, colocam as dores deles para você espontaneamente o dia inteiro. Super. E isso é o conteúdo que engaja. Então eu falo para as pessoas, nunca subestime a caixinha de pergunta. Porque a caixinha de pergunta é a maior ferramenta de geração de conteúdo que existe. Porque é uma conexão direta. E aí as pessoas falam, poxa, mas eu boto a caixinha e ninguém responde. A maioria das empresas de marketing colocam a caixinha e já botam algumas perguntas que foram feitas em outras situações e usam o espaço para responder. Claro. E aí você cria a mesma estratégia do restaurante cheio e do vazio. No vazio você não quer entrar, no cheio você entra. Então você começa a ver que pessoas perguntaram e você ganha coragem para perguntar algo para aquela pessoa. Né? E aí você vai criando um movimento virtuoso, eu poderia dizer, de comunicação. E, cara, é condicionamento. Se você não condiciona a sua estratégia a interagir com você, ela não vai interagir. Total. Quantas vezes, no começo de 2022, eu escrevia as minhas perguntas, porque assim você direciona para onde você quiser. Claro. Você joga. Claro. É igual a caixinha de gorjeta, né? Tipo, gente, a galera que quer gorjeta coloca ali as primeiras notas para as pessoas só seguirem. Para a pessoa olhar e já bota umas graúdas lá, que é para criar um padrão. Super. Né? E isso tudo funciona, né, cara? E nesse processo, assim, você que é um cara que gera conteúdo e vive praticamente da geração de conteúdo, você tem uma... Eu já sei a resposta, mas eu adoro. Você define uma pauta semanal? Como você administra o seu Instagram? Você administra ele como uma revista? Você administra ele com pautas fixas e que você vai trafegando ao longo da semana? Como que você faz esse arranjo? Isso eu nunca falei em nenhum lugar. Então é super exclusivo, adoro isso. Consegui, uma exclusive. Uma exclusive. Como eu estudei cinema, eu tento trazer a programação de montagem de grade horária de televisão para o meu Instagram. Legal. Então, por exemplo, na segunda-feira eu sei que vai ter algum engajamento X que rolou no domingo do Clube do Livro, mas abrir caixinha de perguntas para terça-feira responder temática. Que as pessoas já esperam, tipo, no próximo Café com Emoções da terça-feira, vou perguntar tal coisa. Então as pessoas já ficam naquela expectativa. Aí na quarta-feira vai ter o episódio novo X Podcast, na quinta-feira eu vou fazer... Então tem toda uma programação já muito bem definida e... Bem definida assim, eu tenho o norte. Não, tipo, eu preciso postar 3 e 7 da noite, não, da tarde, não. Tipo, senão, eu também não tenho essa pira. Nossa, senão a gente fica doido, não dá. Então, eu tento faço esse ano passando que eu quero postar e trago isso como se fosse, tipo, o Dominovski TV ali. Tipo, gente, é o que eu gostaria de apresentar para as pessoas e conforme as pessoas vão mandando aquelas cartinhas, igual a galera mandava para Eliana, o conteúdo vai se retroalimentando e, tipo, ciclo virtuoso. Cara, e eu falo muito para as pessoas. Esses dias eu vi um corte e eu concordo muito com o que ele falou. Foi do Alfredo, que é lá do grupo do G4, né? E ele falou, cara, as coisas têm que ter ritual e agenda. Por que o futebol bomba? Porque todo domingo, X horas da tarde, tem o futebol. Por que a igreja bomba? Porque ela tem missa todo dia, mas a missa de domingo é a principal. Por que não sei o quê?
tudo que tem uma agenda definida gera previsibilidade, gera um sentimento de pertencimento, porque você sabe que aquilo está ali. E a gente fala muito isso, cara, você precisa ter coisas, blocos definidos no seu Instagram. Hoje, tudo que você posta é intencional ou não? Eu diria que 80-20. Maravilha, já é um número altíssimo. 80% é super ali, intencional, eu quero direcionar a audiência para A ou B, e 20% muitas vezes é tipo, é o momento, é porque precisa, é porque, sabe, então deu ali um feeling que você podia fazer aquilo. Gancho, entendeu? Então eu tento seguir muito a intuição para isso. Então, apesar de postar muito sobre saúde emocional, saúde mental e tal, um dos posts, dos stories que mais bombaram foi perguntando para as pessoas assim, você come ou não miolo de pão? A minha audiência tá falando isso há 2 semanas. 2 semanas, assim, mandando mensagem falando, eu odeio. E você come ou não miolo de pão? A melhor parte do pão, eu como. Você não come? Eu como, nossa, claro, tem gente que fala, nossa, Deus me livre, eu tiro. E eu falo, gente, por que a pessoa tira o miolo do pão? E tudo bem, eu não comia a casca da pizza. Hoje eu como. Mas eu não comia. Entendi. Sem recheio, com recheio. Com recheio eu não como. Não? Não. A casca da pizza hoje eu consigo já comer ela. Então quando a gente sair junto, a gente pede uma e eu como a sua. Boa. Pareceu uma cantada, mas você entendeu, tipo, borda de pizza. Não, eu gostei da ideia. Aqui a bola não pode quicar. Bola quicou, a gente bica. Quem deixa passar é catraca. A cara da Dani é melhor, ela fica só ali. A Dani, tipo, só não vou dividir minha pizza, gente, vocês que lutem. Então, cara, assim, eu falo muito sobre essa questão da intencionalidade, né, do conteúdo. E quais são as métricas que você vê hoje no teu Instagram? Você é um cara que fica fazendo muita análise de dados no teu Instagram? Olha, eu vou ser muito sincero. Quando eu vi você fazendo as análises de ranking e tudo mais, eu pensei, nossa, quem é que será que eu tô? Nunca vi. Então, o que eu vejo é assim, um apanhado dos stories que aconteceram, tipo, sei lá, na semana. Tá, esse foi um assunto bom, que rendeu, esse eu esperava que rendesse mais, não rendeu tanto. Ou, por exemplo, Reels. Esse aqui bateu 500 mil, bacana. Não, esse aqui foi só, tipo, 100 mil, só 100 mil, né? Tipo, muitas aspas. Mas eu consigo ter uma flutuação de para onde o público quer que eu direcione mais ou menos. E aí você vai mudando o teu conteúdo semanalmente baseado na performance da semana anterior? E daí eu vejo, por exemplo, alguma estratégia de vídeo que eu usei, algum gancho, de repente, que eu usei naquele vídeo que pode funcionar, que eu posso adaptar para outro assunto. Tá entendeu? Bom. Aí você fala do gancho, você fala do gatilho mental. O tempo de vídeo, muitas vezes, ou a forma que eu abordei. Então, geralmente, aquilo que a gente falou de contraste de conteúdo, se o seu namorado não te manda mensagem todo dia, termina com ele. É isso que você queria que eu falasse, né, Flor? Mas não vou falar, não vou mentir pra você. Então, começar, de repente, com uma surpresa, eu posso... mas o gancho pega. Então, o gancho super pega, entendeu? E imagina, só desse vídeo eu ganhei 16 mil seguidores semana passada. Putz, maravilhoso isso. Cara, e assim, 16 mil seguidores com o vídeo. E aí tem isso, né, cara? Você dominou a arte do conteúdo orgânico. Que a gente estava falando aqui, para uma empresa, o conteúdo patrocinado ele é muito legal, porque gera previsibilidade, eu tenho dados. Eu sei que se eu vou ali, eu metrifico de uma outra maneira e muito rápido. E eu não preciso ficar criando conteúdo todo dia quando eu uso muito patrocínio. Cara, eu tenho patrocinado meu que tá rodando há 9 meses. Uau. Com a mesma performance. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu tô deixando ele lá, as pessoas devem estar me odiando, porque já viram, a frequência é alta. Né? Uma frequência de, sei lá, de 3. Tá. É altíssima essa frequência. A pessoa já viu na média 3 vezes, só que já passou para 1 milhão de pessoas. Então um viu 1, outro viu 50 vezes. Né? Então, mas ele continua performando, continua trazendo cliente, continua, sabe, fazendo aquilo que ele precisa fazer. E óbvio, a gente vai criando, quanto mais peças de conteúdo eu crio, mais pulverizado vem, mais tem exaustão de criativo, né? Você tem que pensar nisso também. E quando esse ano eu decidi levar o orgânico a sério. E é maior barato fazer orgânico. Porque é isso, foi aí quando eu comecei a realmente a me relacionar mais com a audiência. E aí tem uma outra, porque assim, mas o podcast não é orgânico, porque eu tô gravando aqui, eu vou fazer os cortes e vou soltar lá. Não tem como eu metrificar e falar,
cara, esse assunto aqui não rendeu. Mário, volta aqui Uhum. que a gente vai gravar mais um corte e vamos Uhum. jogar de novo, ver o que acontece. Não tem. Tá feito já o conteúdo. Eu falo que você gravar o podcast e soltar o conteúdo é igual você fazer um curso online sem ter feito pesquisa. Uhum. Você faz e vai no feeling, solta lá e vê o que rola, Claro. né? Mas enquanto você tá lá todo dia, você tem um feeling ferrado. Quantos reels você posta por semana? Eu tento fazer no mínimo 4, no mínimo. Então, Então, acho pouco? pra você ter noção, às vezes eu fico... Vai ser meio ridículo falar isso. Às vezes eu fico 10 dias sem postar no TikTok e depois penso, putz, esqueci de postar lá. Eu posto um vídeo e ele fica bombando por tipo 20 dias. A pessoa comenta, a pessoa reposta. Cara, o TikTok tem esse fenômeno, né, É. cara? Que o vídeo fica... A visualização, o Instagram não, ele já é mais curto. É. Uma coisa que eu tenho visto do Instagram é que tem vídeos que você posta, se você deixa ele 2 dias, ele reverbera bem. Uma coisa legal do Instagram, como ele tem vários tipos de mídia, Uhum. eu posso postar um Reels hoje e ficar postando outras coisas, e aquele Reels não para de rodar. Porque ele só elimina a mídia igual. Então se eu posto outro Reels, aí ele dá um decréscimo naquele antigo. Uhum. Que já havia um outro tema. Mas se você posta um Reels, posta um carrossel, posta uma foto e vai no Stories, você usou 4 tipos de conteúdo diferentes. Sim. E eu diria que cada um desses precisa de um conteúdo Diferente. totalmente único ali para aquilo lá. Tipo, o carrossel tem que ser único ali. Eu ainda tento fazer assim... O Story é um Mario que aparece, o Reels é outro Mario. Quando vai fazer um post estático ou carrossel é outro Mario que aparece. É como se fosse tipo várias facetas. As facetas, né? Literalmente As facetas. várias facetas da pessoa. Eu não tento tipo, esse Reels deu bom, deixa eu tentar escrever e transformar no carrossel. Não. Eu tento fazer tipo... A gente já tentou fazer isso também, mas não roda muito bem, não. Sentir que não vai. Ele tem que ser feito para a mídia nativa, é muito doido. É. Você tem que pensar o conteúdo para a mídia. Super. E você tem usado alguma coisa de inteligência artificial para trabalhar conteúdo ou não? Cara, eu gosto muito do ChatGPT. Como que você usa ele? Eu uso muito para direcionamento de pesquisa, por exemplo. Fazer bullet points, que eu sei que as pessoas adoram. Me dê os 10 benefícios de treinar respiração para a ansiedade. Tá. E daí ele vai dar os bullet points. Aquilo eu uso de base, eu não copio e colo. Não dá para copiar e colar, não dá. Então eu pego aquilo, eu uso de base, transformo na minha linguagem de falar aquilo. E se eu sentir, por exemplo, eu postei um story falando sobre os 10 pontos maravilhosos de treinar a respiração para a ansiedade. Senti que começou a dar bom, procuro fazer um gancho de... Se você gostou, manda aqui na DM que eu posso fazer um Reels de cada uma delas. Então eu sinto que... Você faz o próprio spin-off do conteúdo, né, cara? Entendeu? Isso é bem legal, porque, novamente, você está gerando conteúdo através da sua audiência. Super. E uma coisa que eu uso muito chat GPT, tipo, às vezes eu escrevo a legenda, não captions, mas a legenda do vídeo, né? O texto que vai abaixo do vídeo. E eu falo, tô achando que esse português é uma bosta, pera. ChatGPT corrige a ortografia. E daí, tipo, ele deixa bonitinho, tipo, vírgulas, uso de vírgulas. Sim, a gente usa também assim, né, cara? A inteligência artificial tá aí pra te ajudar. Não é pra te ferrar. Então eu uso muito, tipo, como se fosse aquele amigo que fala, sabe, de português, a concordância tá certa? Vê se esse texto aqui tá bom pra mim. Então, vira e mexe, eu uso o chat pra isso. Mas acho que é a única inteligência. Às vezes o main chat de, tipo, quando eu preciso mandar links pra alguém, tipo, olha, o e-book que vai ter, ou tipo, gente, se alguém quiser uma aula, escreve aqui a palavra aula. Aí, o MindChat Daí vai lá e muito faz pra mais você. fácil, porque senão eu preciso ficar colando. Sim. Então, tipo... E é mais fácil, realmente. Essa coisa da tecnologia, ela precisa ser usada. Ainda mais você que trabalha com um volume grande de informação e tal. A gente agora tem trabalhado em cima e estamos iniciando os testes de montar conteúdo, transcrever conteúdo, analisar a performance, jogar no ChatGPT e falar, produz melhor. Produz melhor. Eu fiz uma série esses dias de conteúdos e eu pedi para... É que eu já tenho umas abas que eu já converso lá no ChatGPT há meses. A mesma aba sobre o mesmo assunto. Eu não fico mudando as abas. Você está treinando ali. Eu estou treinando aquela aba.
Eu uso o ChatGPT-4, eu assino e tal. Então, Também, é mó legal. muito bom, Usar o né? Dali, incrível. E aí eu vou usando, pá. E aí eu já chego lá, às vezes eu boto uma pergunta queima-roupa e já vem uma resposta muito boa. Uhum. Porque ali eu tenho já um histórico, né, dentro daquela aba. E aí esses dias eu pedi para escrever uns conteúdos, falei, legal, vamos mudar aqui, usa esse gatilho mental, não gostei, usa esse, tal, e usa não sei o que, puta, não ficou demais, isso aqui não sei o que. Uhum. E dentro da história que a gente falou do QI 83, tem uma ferramenta que você joga o texto lá e ele te diz para qual idade ela tem compreensão. Ah. E aí você fala, cara, o meu conteúdo ele estava modelado para 17 anos, aí eu joguei para 12. Entendi. E, gente, compreensão, não é infantilidade. Claro. No sentido de, né, oi, amiguinhos, não é sobre isso. Né? Esse texto é compreendido por uma criança de 12 anos? Maravilha. E aí você faz, ele arrasta muito mais, porque o algoritmo é levado pela massa, ele não é levado pela ponta, ele não é levado pelo seu cliente. Exato. Ele é levado por uma massa que faz seu conteúdo chegar no cliente. Uhum. Então você precisa realmente trabalhar essa facilidade de linguagem. E aí eu fiz lá os conteúdos, cara, eu fiz o vídeo, eu li a queima-roupa e tal. Óbvio, ele me deu, faço vídeo assim, assim. Eu falei, cara, o vídeo é só texto, sou eu falando, vai só o texto, vai, amigo. Não fica aí. Não complica. Calma, Mona. Não. Calma, Mona. Calma, Calabreso. É só o texto. E aí eu peguei o roteiro todo, li ele umas 4 vezes e falei do meu jeito, mas tendo aquilo como base. Performance 3 vezes melhor. Pronto. É isso. Uhum. E aí você vai nisso. Super. E você vai nisso, você vai nisso. E aí você tem, na verdade, um mentor ali, que vai ajudando você a lapidar seu conteúdo. Agora, é o que você falou e o que eu falei. Não é tipo copiar e colar o que ele falou. Tem que ter o que você falou lá no início. Pensamento crítico. E personalidade, né? Se você não coloca a tua personalidade ali, as pessoas não se identificam com você. Porque, tipo, se é você falando sobre empreendedorismo, qualquer pessoa pode falar de... joga no Google, empreendedorismo. Tem 1 milhão de pessoas falando. Sim, mas sim. por que a pessoa está assistindo o Rodrigo falar de... Ou por que a pessoa está assistindo tal pessoa falar desse assunto? Pela personalidade. Então não pode abrir mão disso. Não use o ChatGPT pro mal. No fundo, cara, no fundo, a gente consome de quem a gente gosta. Uhum. É uma coisa, as pessoas, elas tentam pôr muito na razão. E o que você falou, né? Que hoje o hack é do cérebro. Né, que as pessoas estão tentando hackear o cérebro. E é isso, eu falo muito isso. Toda pessoa que entra lá, que vai trabalhar com a gente, ou algum mentorado, ou algum cliente novo, eu falo, cara, vamos pensar, esquece a razão. Uhum. Ninguém toma decisão com a razão. A gente justifica a decisão tomada com a razão. Uhum. Mas a decisão não é tomada no campo da razão. Ela é tomada no campo da emoção, do visceral, da pulsão. Super. Na compra, então, isso é o tempo todo. Né? Então, a gente vai comprar coisas de quem a gente gosta mais. Uhum. E aí, é óbvio que é nesse movimento que vem os grandes personagens que a gente fala, né? E isso que você falou de... Desculpa, te cortei. Você pegou e falou alguma vai. coisa? Isso que você falou da personalidade e que você conquista o cliente, tipo... As pessoas compram de quem a gente gosta. Eles gostam, eu percebo que algumas marcas, grande maioria das marcas ainda não entendeu muito isso. Porque eu recebo propostas de publicidade extremamente engessadas. Então eu falo, não, se não vai ser do meu jeitinho, então não vai. Sim, porque você conhece a sua audiência, sabe o que vai vender ou não. Então, muitas vezes eles querem aquele modelo engessado. Eu falo, gente, não, tipo, tá tudo bem. Tipo, é grana legal, mas eu prefiro não aceitar, porque senão todo o algoritmo que eu construí minha personalidade vai cagar com uma propaganda de detergente. Então, não vale a pena. Não, e é o Arthur que tá na publicidade que tá aqui e fala isso, que agora o movimento é dos criadores de conteúdo, porque você sabe como conduzir sua audiência. Tem que dar um nível de liberdade criativa para você. E a nova publicidade é exatamente isso. É o produto encaixado na linguagem que você criou e que você desenhou para sua audiência. Porque você vai levar essa linguagem para o público da maneira que você se comunica com ele e você vai arrastar produtos e serviços para essa base dessa maneira. Como você acha que os seguidores encaram
quando a gente traz um papo tão franco sobre a profissionalização da geração de conteúdo? Vocês acham que desromantiza? Eu acho que aproxima. Porque, eu não sei, eu tenho muito a visão já de dentro da galera que já trabalhou com isso, de cinema, câmeras e edição. Então eu vejo muito que as pessoas dá essa desmistificada mesmo, igual você falou, tipo assim, então não é tão impossível, não é tão bicho de 7 cabeças. E não é. Entendeu? Tipo, precisa de trabalho como literalmente qualquer profissão. Não é só tipo, um vídeo meu viralizou, vou largar meu CLT. Não é assim. Não. Seria incrível se fosse. Não, calma, gente, não faça isso. Não peça demissão, não vai negar. Depois do 30º viralizado, aí você começa a pensar na possibilidade. Talvez, Então, eu acho que aproxima um pouco mais. Tipo, é o que é o diferente da televisão, porque quem tá na televisão ou no cinema é tipo intocado, aquela pessoa que tá tipo no Olimpo. Entendeu? E quando encontra na rua, tipo, nossa, Xuxa, você na rua, tipo, gente, a Xuxa tem que ir no mercado fazer alguma coisa. Tipo, a Xuxa tem que ir na farmácia comprar o Dorflex dela. Então, tipo, eu acho que a internet aproximou mais as pessoas, assim, de tipo, gente, somos pessoas normais, tá tipo, tudo bem, entendeu? Cria novos pilares de comunicação e novas audiências, né, cara? Você falar que você tem meio milhão de seguidores no TikTok, cara, isso é maior que a tiragem de muita revista há muitos anos atrás, né? Então, assim, você se comunica na base de uma maneira muito mais intensa do que era anteriormente. Então, tem mais audiência que muito programa de televisão. Super. Com um custo muito mais barato. Por isso que essa estrutura vem ruindo a estrutura tradicional. Porque ela é muito mais barata. Super, né? super. E ela é mais original também, né? Mário, para quem estava no planeta Marte e não te conhece, qual que é o seu @? Muito bem, o meu nome é Mário Dominovski, eu falo de inteligência emocional. O meu @é Mário Dominovski, dominó igual, se digitar Mário Dominó, já aparece, com um negocinho azul bonitinho lá, para ficar fácil de me encontrar. Todas as redes é o mesmo, literalmente o mesmo @, Mário Dominovski. E é só chegar, mandar DM, divertidíssimo a gente trocar ideia. E, cara, pra gente terminar, né, passa tão rápido. Pois é, menino. Pra gente terminar, que passa tão rápido, cara, o que você deixaria de dica, né? A gente falou muito sobre essa história da estratégia de comunicação e eu vejo que muita gente quer ter isso como profissão, estudou uma área do conhecimento e quer usar a rede social para falar sobre aquilo. Qual dica que você daria para as pessoas que estão nessa jornada, que estão tentando e ainda não viralizaram e que estão aí nessa, buscando se encontrar? Continuar tentando. Porque é extremamente blasé falar isso, mas literalmente a prática vai levar, não a perfeição porque não existe, mas vai levar ao aprimoramento de tudo, da sua comunicação, você gravar um vídeo, se a sua pegada for vídeo, grava, se assiste, vê se tá bom, vê se tipo, acho que mudaria tal coisa, você começa a perceber mais sua narrativa, não espera tá perfeito uma coisa, tipo, esse conteúdo não ficou tão bom assim, essa luz ou esse microfone. Relaxa. Vai fazendo, posso ir aprendendo com o erro, porque o que eu vejo que pelo menos mais trava as pessoas hoje para começar o meu podcast eu tenho que ter meu estúdio, eu tenho que ter uma TV de fundo, eu tenho que ter um microfone de $1 milhão, e é tipo, cara, às vezes faz do seu jeito, porque assim você começa a sua desenvoltura, então assim, começa, literalmente. Todo mundo começou com 0 seguidores, né? Super. Inclusive ele, gente, ele já teve 0 seguidores. Difícil de encarar esse fato, mas é verdade. Super. Né? Abri uma conta nova assim de Instagram, porque eu já tinha usado automação na última. E daí eu pensei, vai dar merda, deixa eu começar uma do zero pra fazer bonitinho. E vingou o orgânico aí, ó. Vingou, porque fica marcada a conta, é muito doido. Não vale a pena comprar seguidores. Jamais. Então, Outra dica importante, nunca comprem seguidores. Isso aí vai arrebentar o seu engajamento. Arrebentar, não vale a pena. Não, a gente quer falar com pessoas reais. Exato. Tanto que tem aquilo de micro-influência também, né? Então, tipo, que bomba. Uma pessoa com 1.000, 2.000, 5.000 seguidores, porque a gente tem muita qualidade dos 10K. Furei a bolha dos 10K, porque antigamente só acima de 10 mil seguidores. Você só podia pôr arraste aqui ou clique aqui se você tivesse 10 mil. Entendeu? Então agora meio que democratizou isso de links e também, tipo, o engajamento cai, a gente coloca link. Então, assim. Exato. Cara, eu tento trazer muito essa referência. Você falou de número de seguidores, de contas assim, com 50 mil e tal.
eu parei para fazer as contas de número de seguidores. A gente tem, pelo menos eu, tenho uma ideia muito errônea de quantidade de seguidores. Tipo, eu só tenho 2.000 seguidores. Cara, imagina se eu tô numa sala fazendo meu trabalho e passam 2.000 pessoas olhando o que eu tô fazendo. É um absurdo, gente, entendeu? Entendeu? Então, quando o pessoal fala, tipo, mas ele só tem 40.000 seguidores. 40.000 seguidores é um estádio de futebol. É um estádio de futebol. Você tá fazendo um show, você é a Madonna fazendo um show. Exato, entendeu? Né? Todo dia. E eu me veio isso quando eu bati 360.000 seguidores, que eu pensei, gente, são quase 9, tá? Pera. Não é brincadeira, já é muito tempo, eu não tinha me ligado. Bastante gente, você já tem mais seguidor que muita cidade. Exato. Né? Então é muito louco pensar isso, né? Tipo, eu tenho poucos seguidores. Continua fazendo. Eu só tenho 800. Imagina se 800 pessoas passarem no seu quarto e ver você fazendo a edição do seu vídeo. É muita gente. E, cara, uma coisa que eu vejo, assim, que eu acho que é uma dica legal também, de, cara, não pare, mantenha o objetivo, mas procure novas formas de fazer. Se você está fazendo de um jeito e não está funcionando, muda a forma de fazer, vai mudando a forma de fazer. Porque eu vejo até hoje aquela página com 100 seguidores, 3.000 posts, só selfie e escrito, criador de conteúdo. Socorro. Cara, a pessoa não percebeu que aquilo não dá certo. Né? Eu tô falando uma coisa jocosa, mas a gente ainda vê exatamente isso. E aí isso também tem várias coisas parecidas do... Cara, o cara tá usando a estratégia de 4 anos atrás, sabe? Total. Não vai, tem que estudar, tem que entender o processo. Meu caro, poderíamos falar horas e vamos continuar esse bate-papo off câmeras. Vamos. E, cara, muitíssimo obrigado por você ter vindo, muitíssimo obrigado por conversar com a gente e dividir talvez uma história que você não divida tanto, que é como que funciona por trás daquilo, né? Como que é a gestão do Instagram tão grande que ajuda tanta gente. Gostei bastante. Que foi sobre o Mário, o criador de conteúdo, não o Mário da inteligência ou da emoção ali. Exatamente. Eu adorei exatamente. Super. Que bom. Que bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e aguardem mais um Rodricast.